A paz do Senhor. Vamos dar início ao devocional Homens da Bíblia que fizeram a diferença. E hoje vamos aprender com Noé. Como que Noé fez a diferença na sua geração. Noé é o homem que foi responsável pela esperança da humanidade na ocasião do dilúvio. Pregou a justiça, advertiu os antediluvianos pelo período de 120 anos, até que veio o tempo determinado por Deus, no qual foram salvos, ele e a sua família apenas na arca. Noé decidiu dar crédito ao Pai, e ao fechar os seus ouvidos às insinuações de sua própria natureza humana, ou para as ideias e palavras da sociedade que o cercava, ele entrou na arca, e quando aquela porta foi fechada, ele deu o seu último passo de fé. Ele confiou na palavra do Eterno e foi salvo. Uma lição para os nossos dias também. Temos um chamado para os nossos dias. Uma aliança que foi feita com Noé em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus contigo. Esta aliança que foi feita com Noé, uma aliança preciosa, também foi feita conosco, selada, e foi com o próprio sangue do Filho de Deus. Aleluias. Lucas, palavra do Senhor, vai falar conosco. Em Lucas capítulo 22, versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice e depois da ceia dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Aleluias, glórias a Deus. Os pregos que feriram a madeira na construção da arca, na forma da nova aliança, os pregos feriram a própria carne do unigênito Filho de Deus. O Senhor Jesus é a nossa arca, uma arca sem limites espaciais e que comporta em seu interior todos aqueles que creem nele. Nosso chamado nesta geração é semelhante ao de Noé. Vivemos em meio a uma geração corrupta, violenta, e que na maior parte das vezes apenas se inclina para o mal. E fomos chamados para anunciar o Evangelho, que é a única salvação, e também a justiça, o amor. Porém, diante dos fenômenos que já estão ocorrendo e aqueles que estão por acontecer, surge uma pergunta, que é exemplo do que aconteceu com Noé. Procuraremos também preservar a nossa integridade física diante do que virá? Se formos coerentes com toda a revelação bíblica e com o propósito do Eterno para nós, teremos que responder que sim. Se a direção específica for a do Senhor para cada um de nós, ele age de formas diferentes. Quão diferente ele age na vida de cada filho seu, e é lícito que procuremos, na medida do possível, tentar preservar a nossa sobrevivência física, desde que isso não interponha em nossa vida espiritual, não prejudique a nossa vida espiritual, em nossa obediência ao propósito específico do Senhor, e nem implique em negar a nossa fé e esperança. Podemos ser perseguidos, torturados, passar por necessidades por causa do Evangelho, e até sermos martirizados. Também não estamos isentos de sofrer catástrofes. Tudo isso já está ocorrendo e se intensificará até o fim. Nossa esperança não está atrelada a este mundo,
Porém, enquanto foi possível que nós possamos preservar a nossa integridade física, entendemos que é lícito fazê-lo, sempre sobre a orientação do Senhor. O nosso Pai age de modo diferente nas nossas vidas. E Ele quer que nós creiamos nele de uma maneira sobrenatural, porque somos protegidos durante a tribulação. Outros serão martirizados, outros terão que preservar a sua integridade através de orientações específicas que o próprio Deus enviará. Nos dias de Noé, era apenas ele e a sua família. Agora, na nova aliança, são milhões de Noé e famílias, e o Senhor tem uma direção específica para cada um. Muitos têm dificuldade em entender essa soberania de Deus e essa multiplicidade de formas de atuar. Nós precisamos entender que diante de todos os sinais que nós temos observado, o momento de entrar na arca e fechar a porta está bem próximo. Está se aproximando o dia de entrar na arca e fechar a porta. Significa um definitivo adeus a este mundo. Para uns, entrar na arca vai significar entrar na proteção sobrenatural do Eterno Pai. Para outros, vai ser renunciar à sua própria vida e ser martirizado por amor do Evangelho e Cristo. É o que mais nós temos visto acontecer, meus amados irmãos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5. Isso está se acontecendo, está se cumprindo a palavra do Senhor. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Aleluia! Para outros será literalmente sair do sistema e fugir para os montes. Mateus capítulo 24, versículo 15 e 18. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Nós precisamos, neste momento, intensificar a nossa oração. O momento é de clamor, é de orar, é de pedir o discernimento e a direção do próprio Espírito Santo do Senhor, para que Ele venha nos guiar em tudo o que temos que fazer. Nós precisamos da instrução do nosso Pai para cada passo que nós formos darmos, para que o nosso Pai direcione e cuide dos mínimos detalhes da nossa vida. E para isso nós temos que buscar a Ele de todo o nosso coração, com amor, com busca, porque os finais dos tempos estão aí. Na passagem a qual Noé passou 120 anos construindo aquela arca, muitos casavam-se e davam-se em casamento. Não acreditavam na construção da arca. Não foi um dia, não foram 10 dias, não foram meses, foram 120 anos que Noé pregava tauba por tauba e pregava: atenção, atentai-vos, vai vir o dilúvio, Deus vai mandar uma chuva, vai acabar com tudo. Venham, se ajuntem-se a mim, vamos ajudar a construir esta arca, juntamente com a minha família.
Deus vai salvar vocês, os animais e aqueles que creem. Ninguém deu ouvido. Chamaram com certeza ele de louco, como acontece nos dias de hoje. Nós, os cristãos, somos chamados de loucos para este mundo. Mas a loucura deste mundo, oh aleluia, para Deus não é nada. Então, meus amados, temos muito que aprender com Noé para fazer a diferença numa geração que está totalmente corrompida. Continue pregando, continue falando do amor de Deus sem cessar. Enquanto você tiver fôlego de vida, anunciai as boas novas do Evangelho de Cristo. Essa é a nossa missão. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz.